Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé e Família. Eu sou a Prisca Mendonça. E eu sou Luiz Mendonça. Esse é um podcast cristão com o propósito de falar da conexão entre fé e família através de uma teologia prática e acessível. E nós somos casados há 4 anos e temos o Azaf. Como é que a gente se conheceu, hein, meu bem? As mulheres são mais detalhistas, né? Mas nos conhecemos no seminário. Vocês sabem que a Prisca é angolana. A Prisca chegou aqui desde os 7 anos de idade. E eu cheguei aqui em 2016 para fazer o seminário. E eu não sabia que existia uma angolana de nome Prisca no Brasil. E nos encontramos aqui, nos tornamos amigos no seminário, começamos a falar de filosofia, teologia. E esse compromisso é o casamento. E aí casamos em 2020, no meio da pandemia. Uhum. E logo depois veio o Azaf e cá estamos, né? Servindo juntos no ministério, servindo juntos em família. E tem sido uma jornada abençoadora. E como é que surgiu, né, essa ideia de fé e família? Acho que aqui a nossa intenção é falar um pouco daquilo que a gente tem aprendido na nossa jornada enquanto casados, nos nossos estudos da palavra, no conhecimento teológico. E a gente entende que a família é o ambiente, o solo que Deus nos deu. É o ambiente onde nós exercemos a nossa fé em primeiro lugar, porque não adianta nada, né? Eu ser um super crente, ser super piedosa lá fora, mas se a minha fé não está se manifestando dentro do meu lar, na minha família, no meu casamento, então a gente entende que fé e família tem tudo a ver. E, meu bem, me fala uma coisa, por que fé e família especificamente? Olha, fé e família porque a fé, ou seja, a família é o campo prático da aplicação de nossa fé. Por isso é que ao começarmos esse projeto, ao surgir esse podcast Fé e Família, nós vínhamos lidando com aconselhamentos de pessoas e víamos muitas das vezes casais e às vezes até jovens teólogos com uma teologia bonita, porém uma aplicação distante daquilo que se confessava. Sim. É aquilo que Paul Tripp vai dizer, que a teologia confissional era bonita, mas a teologia funcional estava distante da prática. Sim. Então, pensar em fé e família foi o resultado que nós encontramos para ajudar outras pessoas a fazer essa conexão de uma teologia prática, não apenas de colocar tantos textos em mente, mas viver de acordo com esses textos na família, não é? Sim. E, meu amor, explique aqui, você acha que fé e família tem muita coisa a ver? Você acha que é importante isso? Fé e família tem muita coisa a ver? E por que isso, então? Sim. Se tem muita coisa a ver. Uma das coisas que a gente tem visto, né, na nossa caminhada como casados, mas também aconselhando pessoas, é que muitas vezes as pessoas elas têm um entendimento correto da doutrina, mas falham muito na aplicação no dia a dia, né? Então a doutrina na prática, a teologia prática. Como é que eu exerço esse saber teológico? Como é que eu aplico o conhecimento de Deus para ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, um cônjuge melhor? Então a gente vê que esses conflitos, na verdade, se dão por causa de uma teologia ruim, ou uma teologia que não, as pessoas não têm muita noção de como aplicar essa teologia no dia a dia. Então a gente entende que teologia e fé e família e casamento tem tudo a ver. E aí isso nos leva para questão importante. Como é que a teologia influencia no casamento? A teologia influencia muito no casamento, porque uma boa teologia nos levará não só a vislumbrar a soberania de Deus, não só a vislumbrar nosso pecado, mas nos levará a olhar o próximo, o cônjuge, como uma extensão ou como alguém por meio de quem eu posso glorificar melhor a Deus. Porque, veja, se eu tenho uma visão clara de Deus e eu tenho uma visão clara da minha condição pecaminosa diante de Deus, o problema não será o outro. O outro que está junto comigo será o meio, ou será o espelho, por meio do qual muitos dos meus pecados virão ser revelados. Então veja como uma teologia saudável, ele não nos leva só a adorar a Deus na beleza de sua santidade, mas também nos leva a servir o próximo, a servir o cônjuge como meio
como a extensão do meu ministério como cristão na terra e no casamento, não é? Legal. E isso já nos leva até para o tema que vamos trabalhar hoje, não é? O que vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a tríade do casamento. Então, os fundamentos, né? Nós entendemos que há 3 pilares básicos para um casamento bíblico. Quais são esses pilares, meu amor? A Bíblia, o Evangelho e a glória de Deus. Legal, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas antes, vamos tomar um chazinho, né? Enquanto a gente estiver conversando. É bom, né? Gente, na nossa casa a gente ama chá. A gente não toma café. Então, assim, né? Aqui na nossa mesa sempre vai ter um chazinho para vocês se sentirem mais perto de nós, mais na nossa casa. Então, um chazinho bom para esquentar essa conversa. E qual seria esse primeiro alicerce, então, do casamento? A gente falou que são 3, você mencionou. Vamos explorar, então, o primeiro? Qual que vai ser? Ok, o primeiro, então, é a Bíblia. Veja, o primeiro botão do casamento é a teologia. Como nós dissemos, uma boa teologia implica muito. E se o fundamento do casamento não for sólido, por mais que se tente fazer todas as outras coisas, estarão remando contra a maré. Sim. E veja que todos os demais itens do casamento, eles seguirão ou não funcionarão corretamente. Então, embora a teologia seja fundamental, a pergunta última é: o que é a Bíblia nesse casamento? Sim. É a regra máxima? Porque às vezes nós vemos as pessoas, tipo, quando lidam com dificuldades, elas buscam conselhos nas pessoas mais próximas. E muitas das vezes essas pessoas não têm nenhum compromisso com o Evangelho. Sim. E veja, se Deus é apresentado como engenheiro, Deus é o engenheiro. Imagine quando você tem um engenheiro que elaborou um projeto, esse engenheiro é a pessoa mais capacitada para falar sobre aquele projeto que ele criou, porque ele sabe aonde estão as peças, os detalhes daquele projeto. E se Deus é que nos criou, e Ele nos deu a Bíblia como regra de fé e máxima, onde é que nós encontraremos a melhor explicação de como servirmos a Deus ou como honrarmos Ele no casamento? A Bíblia. Sim. Então, haja vista que um casamento sem a Bíblia é um casamento construído sobre a areia. Sim. É um casamento construído sobre a areia. Sim. Mas você até pode falar um pouquinho mais, né? Porque você trabalha com mulheres e Sim. provavelmente compreende como as escrituras, mais do que somente falar, do que somente esperar o que se expõe no culto público, ela precisa ser levado no lar e precisa ser vivido como o meio pelo qual nosso casamento cai ou fica em pé, não é? Sim. E realmente, assim, essa ilustração que o Luiz trouxe, né, dessa questão da Bíblia ser o primeiro botão, é muito interessante, porque lá no livro Quando Pecadores Dizem Sim, que inclusive é um livro muito bom, ele diz assim que, sabe quando você vai abotoar uma camisa e aí você erra a primeira casinha? E aí, por mais que você abotoe tudo, no final você vai perceber que você errou, então fica descompassado, né? Então, é justamente isso. Se a Bíblia ela não for o fundamento do nosso casamento, da nossa vida, todos os demais botões, eles vão ficar desalinhados. E, às vezes, a gente tenta consertar o nosso casamento ou alinhar o nosso casamento buscando tantas ferramentas, tantas ajudas externas, ouvindo tantos conselhos, lendo tantos livros, mas a gente não vai na fonte que é a palavra de Deus. Então, a palavra precisa. E nós, enquanto mulheres, né, nós precisamos também buscar essa sabedoria. Né? Nós precisamos ir para as escrituras. Às vezes, algumas mulheres ouvem mais conselhos de amigas, e às vezes até amigas não cristãs, do que da própria palavra. Então, a palavra ela precisa ser o fundamento. E no dia a dia mesmo, na nossa devoção, na leitura bíblica. Se não há leitura bíblica, se não há espaço para as escrituras no lar, o fundamento da casa já não está alicerçado. Então, é muito importante que realmente a Bíblia seja o centro. E falar de Bíblia, amor, é tipo, você vai vendo muitas mulheres, isso parece que tem vindo a ser analisado, nossas análises que nós fazemos lá em casa, você vai vendo que em muitos lares as mulheres se dedicam na vida devocional, mas os maridos parece que as mulheres é que levam tudo. Sim. Veja, se o homem não está fazendo isso em casa, o homem está falhando em sua missão, porque ele
ele é o pastor daquele lar. Sim. Não é a mulher que deve chamar o homem para fazer o culto doméstico, não é? Veja que, por mais que as pessoas dizem, não, nós temos a Bíblia no lar, nós estamos no culto no domingo, e às vezes essa vida do andar com Deus semanalmente não tem. E a mulher está lá, às vezes, tentando querer que o marido siga a mesma jornada, mas o marido está lá trabalhando. Tipo, isso é uma responsabilidade do marido, sim, trabalhar para suprir as necessidades da família. Mas o marido precisa compreender que ele não foi chamado apenas para suprir as necessidades materiais, mas também as necessidades espirituais de chamar a família para devocional, chamar a família para culto doméstico. Claro que devocionais podem ser cada um fazer Sim, os com seus, certeza. mas esse ambiente do culto doméstico, porque quando as pessoas não se preparam para o culto doméstico, é como se seus corações não estivessem sendo aquecidos Sim. para o culto público no domingo. Ou seja, os cultos domésticos são o esquentar dos nossos corações para o culto no domingo. E muitas das vezes você vai vendo pessoas prestando uma adoração pública no domingo superficial, simplesmente porque não tem essa jornada familiar de vida nas Escrituras, essa jornada familiar de culto doméstico, onde a família se reúne. E muitos dos pecados seriam perdoados e tratados só nesses cultos Com domésticos. certeza. Não é? Eu acho que se houvesse mais cultos nos lares, muitos problemas, muitas questões já seriam sanadas ali, porque você está em tempo de oração, tempo de leitura bíblica, é aquele momento que o Espírito Santo também vai agindo, né, quebrantando os corações. Mas já fica aqui o spoiler para vocês, hein? A gente vai ter um episódio só sobre devoção no lar, devoção na família, então fica a dica aí, tá bom? É. Bom, então continuando, né? Luiz falou aqui do primeiro pilar, que é a escritura. Eu vou falar do segundo pilar dessa nossa tríade do casamento, que é o evangelho. Quando a gente olha lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo ele vai falar, né, do grande mistério, né? Mas ele fala que grande é esse mistério, não o casamento em si, mas o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso nos mostra que Deus já tinha um propósito para o casamento, que na verdade o casamento humano tal qual nós conhecemos, ele não é um fim em si mesmo, né? Mas ele é um meio para manifestar um projeto eterno de Deus, que é essa união entre Cristo e a igreja. E quando a gente entende isso, isso faz muita diferença, porque você começa a perceber que o casamento não tem a ver comigo, com meu marido, com a minha felicidade, com o tal do felizes para sempre, né? Que às vezes a gente vê muito, né, nós, principalmente as mulheres aí, né, nós fomos, assim, ensinadas, né, desde criança, assistindo contos e tal, felizes para sempre, parece que o casamento é o final feliz. Os filmes da Hollywood, né? De Hollywood, mas na verdade, o casamento, ele tá apontando para o verdadeiro final feliz, que a união final é Cristo com a sua noiva. Então, nós precisamos entender que a fonte do casamento precisa ser o evangelho. Se o evangelho não for o centro, se eu não compreender para que Deus me deu um casamento, para que Deus me deu um cônjuge, o que ele está fazendo em mim através dessa união, eu não vou conseguir desfrutar, porque vai ser sempre sobre mim. E a sociedade sempre vai impulsionar isso, né? O importante é você ser feliz. Meu, se você não tá feliz, larga desse casamento, vai buscar sua felicidade. E aí, porque se o meu alvo no casamento é ser feliz, ou até mesmo fazer o outro feliz, a partir do momento em que a felicidade não está presente, opa, então o casamento não está mais cumprindo o seu fim, né? Então eu vou abandonar. Mas se eu entendo que não é sobre mim, é sobre o evangelho, então eu quero viver o evangelho. Eu sei que o evangelho tem sofrimento, o evangelho tem perdão, tem reconciliação, o evangelho promove essa aproximação. Então, a gente consegue caminhar pelo casamento com a perspectiva correta. Eu saio do centro e a palavra de Deus, a verdade de Deus, o evangelho de Deus ganha lugar, né, meu bem? E veja como o evangelho é importante, porque através do evangelho eu tenho uma perspectiva de quem Deus é. Deus é santo, soberano sobre tudo. E nós somos pecadores. E como pecadores, se nós somos pecadores, nós precisamos do Evangelho e trazer o Evangelho em nosso lar, onde o perdão precisa existir. Assim como Jesus diz em Mateus 6, 14 e 15, não é? Que se não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas,
as vossas ofensas ou as ofensas do próximo, o vosso Pai Celestial também vos não perdoará. Veja só como essa verdade, quando incorporada no casamento, ele nos ensina que nós fomos perdoados de um pecado maior. Sim. E o pecado que o meu cônjuge comete não é um pecado imperdoável. Sim. E veja que você vai, disso que você apresentou agora, de muitas famílias tentando muitos métodos, sem que nesses métodos estejam incluso o Evangelho, vai vendo que as pessoas sempre procuram inovar, procuram inovar. E o Evangelho não é algo para ser inovado. O Evangelho é a mesma mensagem. E o casamento é a mesma que Deus instituiu. Ele não inova-se. O que deve inovar é a nossa perspectiva de compreender o Evangelho de acordo com as Escrituras. Quando a nossa mentalidade está descalibrada do Evangelho, tudo mais sai errado, porque nós passamos a projetar uma imagem de Deus que não é, e nós passamos a projetar uma imagem do casamento que não é. E consequências disso, nós acabamos levando a vida como pessoas ímpias, que às vezes falam de Deus, mas são pessoas tipo ímpias, que em todo o tempo da sua vida tem momentos que pensam de Deus, mas no seu geral não tem Deus no centro de suas vidas, né? Sim. O Evangelho nos traz essa mensagem de reconciliação, de amor, de paz, de justiça. E eu acho que, olhando para essa perspectiva do que Paulo diz, o lar, o casamento, ele precisa manifestar isso. Tem que ser um lugar onde a gente se alegre em estar, né? Uma coisa que o Luiz sempre fala. Ai, como é bom estar de volta em casa, né? E realmente o nosso lar tem que ser um lugar para onde as pessoas têm prazer em voltar. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde nós nos assentamos à mesa e desfrutamos da comunhão que é parte do Evangelho, um lugar de perdão e de misericórdia, onde nós somos aceitos, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, onde nós sabemos que nós não vamos ser condenados, né? Mas que nós vamos encontrar amor, correção sim, confronto sim, mas sempre com graça. Então, quando a gente entende esse Evangelho aplicado na vida, né, no nosso lar, a gente começa a realmente cultivar um relacionamento mais saudável, né? E veja que isso nos ajuda a olhar aquilo que o livro Quando Pecadores Dizem Sim, um dos capítulos que ele trata, acordando com o pior dos pecadores, né? Sim. Veja que a primeira vez, só para confessar aqui, a primeira vez que eu li esse livro, eu ainda não era casado, e quando vi esse capítulo eu disse, nossa, vou acordar com o pior dos pecadores. Mas quando eu abri o livro, parecer um muro no meu estômago, porque o pior dos pecadores era eu. E veja o que o Evangelho faz para nós. O Evangelho não nos faz olhar primeiramente no pecado do outro, mas faz olhar para nós, faz olhar para nossa miséria, porque o outro extensão, como eu disse, extensão de nós. Veja, se eu entender que primeiramente a pessoa com quem eu estou casado é minha irmã em Cristo, qual será a minha responsabilidade? Apresentar ela cada vez mais santa a Deus. Aquilo que me leva, aquilo que eu faço e que leva ela a pecar, eu preciso evitar, porque se eu levo ela a pecar, eu sou parte do pecado dela. E se ela é irmã minha, eu preciso apresentar ela cada dia como uma esposa mais santa a Cristo, assim como você precisa apresentar o teu esposo como uma esposa, como um esposo mais santo a Deus. E veja como a falta de compreensão disso dificulta tudo. Porque o casamento se torna como um quartel-general, onde as pessoas, você vai vendo pessoas que tipo estão com pavor de voltar em casa, porque elas precisam usar o serviço como escape. Elas trabalham tanto e fogem de casa, às vezes procuram chegar tarde em casa só para dormir. E sair cedo. E veja, já não há vida familiar. E estranho que às vezes essas pessoas no domingo estão lá na igreja adorando, levantando as mãos, quando não tem vida na família, não tem uma comunhão no lar. E aí as pessoas vão viver um cristianismo superficial, porque não há evangelho. Então, muitos dos problemas que vão acontecendo nas famílias, a resposta é uma: a ausência do evangelho no lar. E às vezes a família feliz só existe no domingo, né? O domingo é o único dia em que a família se reúne e que realmente ela parece ser o modelo da família ideal. E algo importante que você mencionou, que às vezes a gente esquece, né? O nosso cônjuge é o nosso irmão em Cristo também, né? Se ambos são cristãos, a gente precisa olhar nessa perspectiva. Às vezes a gente vai para a Bíblia, a gente procura somente textos que vão falar sobre casamento.
Mas antes de entrar na particularidade do casamento, você tem que lembrar que tudo que fala sobre ser igreja, ser corpo, servir uns aos outros, também se aplica porque é seu irmão em Cristo, né? E isso nos traz a responsabilidade mesmo de trabalhar para a santificação do outro. Então, às vezes, não vai ser legal confrontar, não vai ser legal lidar com o pecado, mas o meu compromisso maior não é com o conforto, mas sim com a santificação. Então, isso já nos dá uma responsabilidade, né? Conta-se a história, Opri, de uma família que aos domingos estava sempre feliz na igreja. E aí quando voltavam em casa era a pior tristeza. E o filho depois veio falar com o pastor: "Ô pastor, não dá para ter culto todos os dias da semana." Mas por quê? Porque nós somos mais felizes aqui na igreja. Não. Porque em casa tudo é difícil. E veja como muitas famílias não estão vivendo dessa forma. Sim. Tipo, de segunda a sexta elas vivem como ímpias. Mas no domingo é a família feliz lá na igreja. Sim. Parece que os relacionamentos são mais saudáveis na igreja. Isso nos leva para o terceiro elemento dessa tríade, não é? Que é o foco na glória de Deus. Sim. Porque esse é o fim último do casamento. É. A glória de Deus, não é? Sim. Porque nós fomos criados para isso, conforme a confissão de fé de Westminster. Por que Deus nos fez? Qual é o fim último das nossas vidas? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus e gozar nele. Mas fala um pouquinho mais sobre isso, a glória de Deus no... Pois é, o nosso foco do casamento não é sermos mais felizes. Não, esse é filme de Hollywood. Não, então o foco do casamento é realmente glorificar a Deus. Foi para isso que Deus criou o casamento. E quando nós entendemos que Deus é a pessoa mais importante do nosso casamento, então nós paramos de nos colocar no centro e paramos de colocar o nosso cônjuge no centro também. Porque às vezes isso acontece. Você ama tanto o seu cônjuge que você o idolatra. É Deus no céu e ele na terra. E por causa dessa idolatria, você é incapaz de corrigi-lo. Você é incapaz de trazer uma palavra de exortação, de às vezes ajudá-lo em alguma coisa, porque você não quer chateá-lo, você não quer magoá-lo, mas você chega até mesmo a comprometer a verdade de Deus por causa desse ídolo que você levantou no seu coração. Então, Deus precisa ser a pessoa mais importante do nosso casamento. O nosso casamento ele precisa espelhar, em algum sentido, a Trindade, onde há um homem e uma mulher e há Deus no centro dessa relação. Se Deus não ocupar esse lugar, nós provavelmente cairemos, nós seremos idólatras. Então, nós precisamos entender que Deus precisa ter esse lugar, ele precisa ter essa primazia. E o que é glorificar a Deus? Como é que a gente glorifica a Deus, né? Deus ele precisa ser o centro nas nossas escolhas, no nosso pensar, na forma como nós nos relacionamos. Em tudo que nós fazemos, a nossa busca não deve ser o prazer em primeiro lugar, né? A gente vive nessa cultura hedonista, né? Onde o mais importante é a minha felicidade e é o meu prazer. E se não está me dando prazer e não está me trazendo felicidade, então eu tenho uma licença para abandonar aquilo, para sair daquilo. Mas se Deus é a pessoa mais importante do meu casamento, se o meu alvo final é glorificar a Deus, é alegrar a Deus, é honrar a Deus, então eu estarei disposta a fazer tudo aquilo que glorifica e agrada a Deus. Ainda que nesse processo eu seja desagradada. Ainda que nesse processo eu não goste de algumas coisas, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que glorifica a Deus. Então, eu acho que é muito importante nós termos esse olhar de Deus como alguém que faz parte do nosso casamento. Deus não é alguém que está ali assistindo o nosso casamento. Pelo contrário, ele é parte dessa união. Porque quando nós nos casamos diante de Deus, né? Sim. E às vezes a gente se casa diante de Deus, mas é só no casamento mesmo, na cerimônia. Depois, Deus ficou ali no altar e a gente vai seguindo as nossas vidas e não traz Deus para o centro dessa união, né? Mas um casamento ele só funciona bem quando Deus faz parte dessa aliança que ele mesmo criou, né? E como isso é essa compreensão do foco na glória de Deus muda tudo, porque sim. Veja, existem momentos que casamento haverão dificuldades, porque são dois pecadores, são pessoas que vieram de culturas diferentes, foram criadas por famílias sim. diferentes e vão trazer hábitos diferentes no lar. Sim. E chega momentos, você vai conversando às vezes com pessoas que estão há muitos anos casados, e você pergunta para eles, mas o que fez com que vocês vivessem até agora? Eles vão dizer sempre o perdão. Chega momentos que o amor vai esfriar um pouquinho. Sim. Mas o que vai fazer, e você falou muito sobre isso,
de pessoas que tipo não há compromisso, ou seja, o que vai fazer com que as pessoas continuem não é o amor, não. Em última instância, é o compromisso que nós tivemos naquele dia. Sim. E o compromisso não é contigo primeiramente. O primeiro compromisso que eu tive não é contigo. Eu fiz uma promessa primeiramente a Deus. E eu fiz diante de Deus. E se a tendência é fazer do casamento como um, tipo, já não estou feliz, eu posso sair. A pergunta é, onde Deus fica? Porque eu fiz essa promessa diante de Deus. Então perceba como fé e família estão tudo relacionado. Se eu tiver uma visão distorcida de Deus, todas as minhas decisões, elas serão sem Deus. Tudo que vier depois disso serão coisas para mim mesmo. Eu serei o meu Deus. Sim. E por mais que eu diga que não, eu oro, eu busco a Deus, eu estou no culto, eu participo de uma igreja. Mas a pergunta última é como eu lido com a minha família durante o de segunda a sábado. E veja aqui, você vai ver, por exemplo, existem pessoas que elas são bem servas, homens que servem assim as suas famílias, eles trabalham, só que eles servem bem os seus amigos, mas eles não conseguem servir o seu cônjuge. É verdade. Existem mulheres que servem bem as outras pessoas, servem bem os seus colegas no serviço, mas não conseguem servir o seu esposo. Então percebe como tudo isso é a desconexão que se tem sobre a fé cristã, sobre o evangelho e sobre Deus, porque diante de Deus, diante de nós os dois, Deus é o principal no nosso casamento, mas diante da sociedade você é a primeira responsabilidade minha. Sim, e olha, quero deixar um testemunho pessoal aqui. É sério? Uma coisa que o Luiz sempre fala para mim é que antes de me amar, ele ama a Deus e que o compromisso primeiro dele é com o Senhor e depois comigo. Isso é um consolo, porque eu sei que eu sou imperfeita, eu posso falhar, eu posso deixar a desejar em muitas coisas, mas que o que sustenta a aliança dele para comigo é a fidelidade dele a Deus. E é por isso que ele busca o Senhor, é por isso que ele ora. Então, acho que a maior declaração de amor, fica aí a dica para vocês, hein, homens? Maior declaração de amor que um homem pode dar para uma mulher, dar para sua esposa, não é que ele a ama mais que tudo, mas que ele ama a Deus mais do que tudo. Porque nisso reside a nossa segurança, nesse amor e nessa fidelidade a Deus. Então, eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. Ai, mas então, é isso, nós gente. estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, não é? E nós temos muitos spoilers para deixar. Nós queremos pensar sobre como esses problemas, como o desentendimento da fé cristã, o desentendimento do evangelho, o desentendimento do fim último do casamento, ele leva as pessoas a ídolos de compatibilidade do casal. Sim. Tem o ídolo da incompatibilidade. Vocês vão ver casais que tipo estão separando ou estão lidando com problemas simplesmente porque já não é compatíveis. E às vezes se dizem que são cristãos. A pergunta é, o que seria mais compatível do que a fé? Com certeza. Como disseste naquela hora, né? Eu acho que é incompatibilidade do espírito. Com certeza. Se dois cristãos disserem que estão se separando por incompatibilidade, um dos dois não tem o Espírito Santo, né? Só pode. Provavelmente não nasceu de novo. Sim. Então, assim, a gente quer trazer várias conversas e, inclusive, queremos que vocês comentem, deixem sugestões de temas que vocês querem que a gente traga aqui nesse podcast. A gente quer conversar sobre bastante coisa, porque o Senhor tem realmente trazido, né, no nosso coração esse anseio de servir famílias, né? A gente já tem servido na nossa igreja local, mas ampliar, trazer vocês aqui para a nossa mesa e ampliar essa conversa. Então, obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por terem participado, né, nos ouvido. Foi um tempo muito gostoso. Espero que tenha abençoado vocês. E a gente se vê na próxima. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês grandemente. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.